Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Sempre a palavra de Deus é maravilhosa em nossas vidas. E hoje eu até fiz uma pergunta, é curiosidade, viu? Isso não quer dizer que você é certo ou errado, ou melhor do que as outras, nada, é só curiosidade. Porque tem muita gente hoje que lê a Bíblia através do aplicativo, um iPad, computador, celular. A Bíblia tem em todo lugar hoje, graças a Deus por isso. Isso é bênção, né? Mas tem pessoas que só gostam de ler a Bíblia no papel, né? Gostam de papel. É só curiosidade, tá bom, queridos? Pode ficar tranquilo, não é nenhuma crítica. Mas quem prefere ler a Bíblia, assim, celular, computador, tal, quem faz esse tipo de leitura? Levante a mão. Aplicativo. Tá bom, obrigado. Quem gosta de ler a Bíblia no papel? Raiz, aí, pessoal, Raiz. O Raiz é analfabeto, de tecnologia, analfabeto digital. Eu sou assim também. Eu, claro, muitos lugares eu vou, meu celular está ali. A melhor coisa é ter o celular no bolso, né? Você pisou a Bíblia, está aqui, maravilha, isso é bom demais, né? Mas eu gosto de riscar papel, que eu ponho a setinha assim, emendo aqui, escrevo no negócio aqui que eu ali, né? Eu acho bacana demais, é uma maravilha. Mas, queridos, é só questão de gosto, tá? Você lê o jeito que você quiser. Aliás, agora, eu não vou perguntar não, agora quem não lê nem do jeito nem do outro, fica assim, em oculto essa parte aí, tá bom, queridos? Eu queria ler com vocês Atos 3,19 e depois Atos 2,38. Mas vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, nós podemos fazer muitas coisas, mas você, Espírito Santo, pode fazer aquilo que nós não podemos, que é convencer o homem do seu pecado, convencer o homem da necessidade, interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, você pode trazer graça, direção sobre a vida do teu povo nessa noite. Sustenta a sua igreja, os seus filhos, aqueles que estão em casa. O Senhor possa trazer a bondade do Senhor sobre todos que aqui se encontram. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor, e todos dizem amém. Queridos, o que é conversão? Eu vejo muitas igrejas, e aqui eu estou falando de igreja, estou falando de igreja cristã, católica, evangélica, enfim, adventista do sétimo dia, enfim, muitas igrejas aí. E eu vejo muito falando, olha, nós precisamos evangelizar as pessoas. Ótimo, nenhuma crítica. Mas será que as pessoas sabem o que é evangelizar? Evangelizar para quê? O que é evangelizar? É levar o evangelho. Tá, você vai levar o evangelho para quê? Para que as pessoas possam se converter. Ah, que maravilha, glória a Deus. Converter a quê? Como é que é esse negócio de converter? O que é converter, na verdade? E se nós não sabemos isso, desculpe, com todo o respeito que eu tenho de ter a vocês, mas se você não sabe o que é converter, a base da conversão, você está numa escola que você não aprendeu a ler ainda. Você não sabe nem as consoantes, nem as vogais. Você não sabe. Isso é a essência da essência da essência. Ou seja, é a porta de entrada. Você não pode entrar no lugar se não for pela porta, a não ser que você arrombe, pula a janela, ou faça lá um buraco no teto. Mas a porta é você entender o princípio da conversão. Isso é essencial. E muitas pessoas se tornam amigos do Evangelho, né? Não, eu já vi muita gente, eu sou amigo do Evangelho, que bom. Só que isso é pouco. Não, eu creio em Deus, que bom. Glória a Deus, sua vida. O diabo também crê em Deus. Isso é muito bom. Você e o diabo estão empatados. Com todo respeito, mas é verdade. O diabo crê ou não crê? Crê. Não, pastor, mas é porque eu conheço a Bíblia. O diabo também conhece a Bíblia. E na discussão que ele teve com Jesus, o que aquele diabo fez foi citar a Bíblia de maneira distorcida, né? E Jesus respondeu da maneira verdadeira. Então, queridos, se nós não temos o princípio básico, o nascer de novo, ao converter, alguma coisa está errada na nossa vida. E nessa noite, eu sinto que Deus quer fazer grandes coisas sobre nós. Eu sinto que nós estamos agora começando o segundo semestre, e Deus quer fazer algo grandioso na nossa vida. Diga amém por isso. Eu hoje vejo esse Espírito sobre a minha vida, chegando aqui hoje, esse Espírito, Deus quer fazer alguma coisa nova em nossas vidas. Inclusive eu quero propor um negócio, não é nem da palavra não, abrindo parênteses aí, antes de eu continuar na palavra. Quinta-feira agora, quero fazer um desafio para você.
quinta-feira, às 20 horas, eu vou estar aqui. E eu vou falar, já vou falar o assunto que eu vou falar. Eu vou falar sobre a unção na vida financeira. E eu vou querer duas coisas de vocês na quinta-feira. Primeiro, que você me traga uma nota de dinheiro. Hoje é raro esse negócio de nota de dinheiro, porque tudo é cartão. Cartão de débito. É ou não é? Eu queria, se possível, que trouxesse uma nota. De tanto você quiser R$2, de tanto você quiser, R$5. E fica tranquilo que eu vou devolver, não quero seu dinheiro não. Eu queria que você trouxesse uma nota, que você viesse aqui, nós vamos estar falando uma palavra, e vamos estar repreendendo, queridos, vai ser uma libertação, eu vou repreender demônios das finanças. Você sabia que existe isso? Tem um demônio chamado Exu do Lodo, que a especialidade dele é entrar nas finanças das pessoas, destruir. Tanto é, que lugares mais pobres, lá nas favelas, tem mais demônios do que um lugar mais rico, porque principalmente o demônio da miséria está alojado ali. Então, quinta-feira às 20 horas eu vou estar falando sobre esse assunto. Você fala, pastor, não vem porque eu não gosto de dinheiro. Tá bom, então fica em casa. Mas quem quer receber a bênção de Deus, venha em nome de Jesus. Não, se você vem, não, pastor, eu venho só para receber oração de libertação e de cura. Pode vir também, vai ter um grupo aqui, nós vamos estar orando, jejuando, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? É porque eu tinha esquecido de falar isso. Voltando aqui, o que é conversão? Por gentileza, queridos, acho que é a Regiane que está ali, né? É a Regiane? É. Regiane, por gentileza, Atos 3,19, joga lá para nós podermos ler juntos esse texto lá, em nome de Jesus. Atos 3,19. Olha o que diz lá. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Vamos parar aí. Vamos. O brasileiro, muitos brasileiros, eles não têm condições, não estou falando de vocês não, tem muitos brasileiros que não têm condições de interpretar texto, e aí, além de não entender, faz a aplicação errada, né? Então, vou só pensar na língua portuguesa. Existe aqui um propósito, que aponta para a conclusão dessa frase, que o objetivo é, os seus pecados serem apagados, amém? Por que o pecado ser apagado? Se existe uma desgraça na terra, que faz separação, olha, Deus não fica preocupado se você é velho, se você é novo, se você é careca, se você é barbudo, se a sua saia está no joelho, está na canela, se você usa brinco, não usa brinco. Deus não está preocupado se você pinta cabelo, se não pinta cabelo, se você, até você pode ser torcedor do Flamengo, até isso Deus não está preocupado com isso. O que Deus está preocupado com a sua vida? Com o pecado. Entendeu? Não é o carro que você anda, se você mastiga chiclete ou se toma Coca-Cola, não é esse o problema. O problema é o pecado. Porque a Bíblia diz que os vossos pecados fazem separação. Deus fala assim, o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Se o pecado é perdoado, não tem mais separação. Certo ou errado? Se eu tenho uma separação aqui, ó, tem um buraco, um abismo, eu não tenho jeito de passar para lá. Se coloco uma ponte, acabou. O abismo não tem mais poder, eu vou e volto. Eu tenho acesso. Então, o pecado é esse abismo. Quando o pecado é perdoado, coloca-se uma ponte. Entendeu até aí? Então, veja que a conclusão é apagar os nossos pecados, a gente não ter separação com Deus. Mas antes, você fala duas coisas importantes. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. E aí, queridos, entra uma explicação muito importante. O que é converter? Você... quem entende um pouquinho quem tirou carteira de trânsito, você vai andando lá, tem uma seta, você vai fazer a prova, uma seta assim, nessa posição, está dizendo o que nessa seta? É que você vai ter que converter à direita, é o sentido obrigatório você entrar à direita minha, vocês à esquerda, porque a seta é nessa posição, então você tem que converter à direita, isso é conversão, você está indo na direção, e ela fala, converte agora à direita, entenderam? Ou seja, converter, você está indo numa direção e você muda radicalmente aquela direção. Isso é converter. Se você olhar no dicionário da língua portuguesa, você vai ver várias outras definições. Por exemplo, eu estava vendo hoje uma definição que eu achei muito legal. Diz assim, o cara dando exemplo. Você tem um papel, uma lenha, uma madeira, pronto. Você tem uma madeira e você quer converter essa madeira em cinza. O que você tem que fazer? Pôr fogo. O fogo na madeira vai converter a madeira em cinza. Ficou claro aí?
Então, eu posso converter a madeira em cinza, desde que eu tenha o fogo eu posso entender, virar à direita, desde que tenha a placa me mostrando que eu sou obrigatório a entrar, o sentido obrigatório é que eu vire à direita. Ficou claro aí? Então, pode fazer exame, se você não tirou carteira, já tem um ponto na prova, pelo menos aí. Tá bom? Ótimo, querido. Então, o que diz aqui o texto? Se vocês arrependerem e converter, ou seja, tomar o caminho certo, mudar o rumo do pecado, os seus pecados serão perdoados. E o seu pecado sendo perdoado, o diabo não toca na sua vida. O seu pecado sendo perdoado, você já está com a vida garantida no céu. O seu pecado sendo perdoado, não tem nada mais que limita você, porque o depósito de Deus está aberto. Nós temos acesso a Deus. Se eu tenho acesso a Deus, todas as promessas do sim dele estão sobre a minha vida. Então veja que o problema, a desgraça do ser humano se chama pecado, mas tem remédio para ele, tem solução ao pecado, e é isso que está dizendo. Então, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Outro versículo, Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim: arrependei-vos e cada um seja batizado, vamos bater o batismo agora, né? Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Queridos, em toda a Bíblia, no Novo Testamento, evidentemente, você vai ver muitos exemplos de pessoas que converteram. O apóstolo Paulo, ele era um funcionário público do Império Romano, e ele vai na direção, matando, perseguindo a igreja, destruindo, e consentindo na morte de santos. O primeiro mártir foi Estevão. Paulo estava lá, e ele mete o cacete, gente, ficou lá esperando o povo matar a pedrada Estevão. Esse era Paulo. Um dia ele converte, em vez de perseguidor, ele passa a ser perseguido, agora ele muda a direção, e ele passa a ser um apóstolo, servindo a Deus. O que ele fez? Converteu. Zaqueu era um corrupto, era um cara que ficava cobrando imposto lá do governo, e era corrupto. E Jesus olhou para Zaqueu, lá em cima da árvore, falou: Zaqueu, desce. Irmãos, quando eu estive lá em Jericó, claro, o guia lá, do local lá, ele disse que é a mesma árvore, essa árvore tem 2000 anos, está lá até hoje. Que Zaqueu, acho que é para todo mundo esquecer de Zaqueu. E Zaqueu desceu, ele era corrupto, Jesus foi na casa dele, jantou com ele. Zaqueu, quando converteu, aí ele quis pagar 4 vezes mais que ele tinha roubado de alguém, quis dividir a metade da fortuna dele com as pessoas que não tinham nada, ou seja, o dinheiro deixou de ter importância maior na vida dele, porque agora ele sentia a graça de Deus sobre a sua vida. O que aconteceu com Zaqueu? Converteu. Quando nós convertemos, as prioridades mudam, os valores mudam, porque nós mudamos a direção. Eu ir nessa direção, eu não estou nem aí que eu peco, que eu mato, que eu arrebento, que eu estou nem para minha mulher, não estou indo para meus filhos, não estou indo para a honestidade, e vou andando. Quando eu converto, agora minha mulher virou princesa em casa. E a mulher faz o quê? Meu marido, por que você não converteu antes? Você é um novo homem. Os filhos, meu Deus, que maravilha ter a vida agora com meu pai convertido, ou minha mãe também. Tem mulher que é endemoniada, é terrível. Tem mulher, meu Deus do céu, se vocês acham que marido não crente é problema, vocês não têm noção. As onças que eu já vi na minha vida, travestida de esposa. Então, nós temos aqui Zaqueu, nós temos aqui Saulo, Cornélio, né? Que lembra de Cornélio, lá quando Pedro foi trazido para falar para Cornélio? O dia de Pentecoste, lá na festa, lá, 3.000 pessoas, a Bíblia diz que 3.000 se converteram. O que aconteceu? 3.000 pessoas, uma noite só, mudaram o rumo de suas vidas. Isso é essencial. Aí você fala, que legal. Aí você começa a entender por que tem tanta gente hoje que tem tudo. Vamos pensar no mundo aí fora. Justin Bieber. O cara, ele pensa assim: eu quero uma Lamborghini de ouro. Aparece na porta da casa dele. Assim, tudo que um ser humano pode pensar, aquele cara tem. Famoso, poderoso, tal, rico. E ele só que um dia percebeu, falou: olha, alguma coisa não está bem na minha vida. Eu pensei que se eu tivesse sucesso, eu conseguiria. Tive sucesso, não tive. E não tive. Eu pensei que eu tivesse a mulher que eu queria, teve a mulher que não resolveu. Eu pensei que se eu comprasse aquele carro, aquela casa, fizesse aquela viagem, nada resolveu. Eu falei, tem alguma coisa que não bate. Porque eu já tive tudo que um ser humano pode pensar, e ainda está um vazio aqui dentro de mim. Aí ele descobriu, Justin Bieber e todas as pessoas que eu falei, que a nossa vida é como um quebra-cabeça. Todo mundo brincou de quebra-cabeça, pode não gostar, eu não gosto, mas tem muita gente que já brincou. E o quebra-cabeça, você vai ver, sempre,
Cada peça tem um formato diferente. Aí você monta o quebra-cabeça todinho, está faltando no meio lá. Não adianta você arranjar de outro quebra-cabeça, só daquela pecinha feita para aquele lugar que vai preencher, senão vai ficar incompleto o seu quebra-cabeça. E aí, gente, o que acontece? A nossa vida, Deus fez isso, Deus fez o homem de maneira maravilhosa. O homem, queridos, o ser humano que eu estou falando, é uma coisa incrível. Eu acho o homem incrível em tudo, em tudo. Eu acho espetacular o ser humano. É uma coisa maravilhosa. Tudo isso aqui, ó, gente, isso aqui tudo é o ser humano, Deus deu sabedoria para ele. Olha que maravilha. Já pensou, não tem fio nenhum, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, o som sai em algum lugar aqui. Isso é uma maravilha na tecnologia. Vocês não têm noção. Quem é mais antiga que igual a eu, você não tem noção o que o mundo mudou. Você não tem noção. Quando surgiu o microfone, não, eu também estou exagerando, mas a primeira vez que eu pregava, irmãos, só existia microfone com fio, e geralmente dava choque. A gente está pregando, fala, irmãos, glória a Deus, mas eu cansei de tomar choque no microfone, irmãos, era outro nível, né? Esse negócio aqui, irmãos, de LED, que a gente escrevia na cartolina, ficava alguém na frente, segurando a cartolina aqui, ó, e mudava as músicas para a gente poder ler. Depois foi tecnologia, aí tem o retroprojetor. Você escrevia com a caneta de pincel e parecia lá, nossa, que tecnologia, agora nós ganhamos o mundo, né? Então as coisas são assim. O homem é incrível para fazer essas coisas todas. E Deus deu ao homem essa capacidade tão maravilhosa, mas o homem falta uma figura lá dentro dele. Aquela pecinha de quebra-cabeça, ela vem faltando. Todo ser humano, inclusive você. Quem está em casa? Essa câmera aqui que está de casa? Atenção, você que está em casa. Está faltando uma peça aí no seu interior, meu filho. Pode ser homem, mulher, moço, moça. Está faltando a peça. E se você ficar ouvindo até o final, de repente você descobre a peça e conserta esse quebra-cabeça aí, vai ter a noite abençoada. Amém, queridos? É mais ou menos isso, querido. Essa peça do quebra-cabeça, queridos, chama Jesus. Entenderam? Não entendeu? Como é que chama a peça do quebra-cabeça faltando? Jesus. Como é que chama, queridos? Jesus. Só as mulheres? Jesus. Só os homens? Jesus. Pronto. Quando você fala Jesus assim, não dá um arrepio nas costas, não? É uma coisa gostosa, o nome de Jesus é poderoso, é ou não é, querido? Você chega diante de um demônio e está babando, cuspindo. Já enfrentei com a demônio que escorrendo sangue pela boca do bicho. Você chega e fala, Jesus, não fala esse nome perto de mim não. Fala, agora que eu falo. Agora que eu falo. Então, meu querido, por isso que é maravilhoso nós dizemos Jesus. Amém? Vamos falar mais uma vez, quando eu contar até 3. 1, 2, 3. Jesus. Posso terminar o culto aqui e ir embora. Isso é poderoso, meu. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. É a peça do quebra-cabeça que está lá no interior. Se faltar, irmãos, aí chega o Justin Bieber, eu falei, pode de qualquer outro. Aí o cara falou, não consigo, eu pensei que dinheiro resolveria, mas eu fiquei rico e ainda tem um vazio no meu coração. Vou encher a cara de bebida, comprar uísque caro, e fica bêbado e não move. Não, eu vou tomar coisa mais forte, entra na cocaína, LSD e não cura. Vai ser sexo, eu preciso de sexo. E vai atrás de sexo ilícito e daquelas coisas mais loucas que você vê por aí. E ainda piora a situação do homem. Aí fala, se eu conseguir comprar aquela casa, ou casar com aquela mulher, aquele homem, e casa, e compra a casa, e continua vazio. Por quê? Essa peça, querido, desculpa eu falar, desculpa não, graças a Deus você está ouvindo o que eu estou falando. Não tem pedido desculpa na coisa certa não. Deixa eu falar, essa peça chama Jesus e ponto final. Você pode concordar ou não concordar, vai ficar vazio aí, até você encontrar Jesus como seu Senhor e Salvador, amém, queridos? Foi isso que o Justin Bieber fez, queridos. O cara tinha tudo. Sabe o que ele faz hoje? Vai ministrar um louvor na igreja. Gente, se eu falar assim, gente, o Justin Bieber vem aqui, vem tanta gente, que vai ficar dessa rua de Taguatinga até um plano piloto tumultuado aqui, ó, para ver ele. Hoje isso para ele não é tão importante. Hoje o que ele faz na vida dele, que ele encontrou a peça do quebra-cabeça, que não era dinheiro, não era fama, não era mulher, é Jesus. Amém, queridos? E enquanto o homem não encontra, ele não converte. Eu separei umas fotos aqui, Rejane, vai passando na ordem, eu não sei que tem a ordem, não está passando, já mandando aqui, só as fotos, rapidinho, só pessoas, olha aqui, quem é esse cara aqui?
Pastora relembra o dia da conversão de Ayrton Senna no auge da carreira. Olha lá, Elorano. Cara, esse cara é demais, Ayrton Senna. Como sabe? Esse cara foi o melhor dos melhores. E tinha uma experiência com Deus. Aqui na nossa igreja tinha um cara que era um aviador, que ele era da Força Aérea, o Mário. Diz que um dia levou ele na base aérea de Anápolis para voar, deu uma Bíblia para ele, e ele está falando sobre o amor que tem pelo Senhor. Vamos passar rápido aí, vamos lá. Próximo. Aí, ó, Big Brother lá, olha o que ele está falando aqui. Vai, calma, também não é rápido assim não. Tá bom, já passou, já passa. Vai embora, vai embora. Está dizendo que é apaixonado por Jesus. Aqui, Rodolfo Abrantes, você esteve aqui na igreja 2 vezes já, né? Era da banda dos Raimundos. Esse cara, ele fala, eu vi o testemunho dele, eu acho que é um hipérbole, né? Ele falou que tinha 300 namoradas. Deve ser um hipérbole, claro. Né? Ele tinha 300 namoradas, a agenda dele não tinha espaço para tanto show, tanto dinheiro, babá. Enfim, toda a vida louca. Um dia ele falou, não é isso, está faltando. Aí um dia ele entregou a vida para Jesus, hoje só vive para glorificar a Deus. Passa outro, vai passando. Essa mulher aqui, lembra, ela, por exemplo, no Fantástico, ela sempre tinha esse programa humorista no Fantástico ali, essa mulher aí, ela era humorista, mas a vida dela era sem graça, até que ela encontrou Jesus, é uma serva de Deus. Vai passar, vamos passar. Olha aí, Regis Danese, entra na minha casa. Só que ele compunha, é para essas duplas sertanejas mais famosas do Brasil, as músicas que mais estouraram nas paradas, quase todos os cantores sertanejos cantam a música desse cara aqui. Mesma coisa, essa aí é a Miriam Rios, também, essa mulher hoje entregou a vida para Jesus, pode passar. Aí, ó, Carla Pérez, Shiguro Chan, né? E Chan, olha que maravilha. Olha aí, querido, né? Era o marido dela, calma, se converteram, não, pode voltar, agora já você falou, passou, vai lá, pode passar. Outro campeão, o primeiro campeão brasileiro de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, olha aí. Primeiro brasileiro a se tornar campeão mundial, fala de seu encontro com Deus. Então, estou mostrando gente aqui, só um pouquinho, tá? Vocês não ficam rápido, não. Eu estou mostrando gente aqui, gente de sucesso para vocês. Pessoas que tinham sucesso, mas está faltando alguma coisa, descobriram. Né? Pode passar, vamos lá, pode passar. Esse aqui é um jogador de futebol que é o Jô, né? Ele está falando que a fama dele não adiantou nada. Olha, a fama me corrompeu, diz o arcanjo sobre o período antes de se converter. Vamos lá, pode passar. Passa. Convertido ao cristianismo, toma as costas, joga a maconha fora. Olha que maravilha. Bora, pode passar. Quem conhece? Essa mulher, o testemunho dela, ela foi abusada sexualmente durante muitos anos. Ela, quando tinha 10 anos, ela queria suicidar. Quando ela contou que ela subiu num pé de goiaba, e ali Jesus apareceu para ela, e a vida dela mudou, e a imprensa, a grande imprensa, ridiculariza ela por causa disso. Mas essa mulher é uma mulher tremenda, ela tem trabalhado com pessoas, ela adotou filhos que iam ser mortos, um infanticídio no meio dos índios e tal, e essa mulher tem sido uma bênção, né? O que aconteceu? A conversão dela, pode passar. Pode passar. Essa aí você não conhece, não conhece? A cabeça está diferente. É a Michele. Se não for para fazer diferença, que o Senhor não permita. Primeira dama, tem mais uma chão dela aí, pode passar. Bora, olha lá. Em lágrimas, Michele Bolsonaro clama de joelhos pelo Brasil. Vocês não sabem, a Michele, ela foi criada aqui na Ceilândia. De repente alguém não sabe. E na casa dela, diz que era cheio de violência, bebedeira. Era uma tragédia a vida da família. A avó dela já traficava drogas. Não era fácil, não. Hoje essa mulher, onde que Deus colocou ela, como primeira dama, tecnicamente a mulher mais importante do Brasil. E onde que essa mulher fica? Em qualquer lugar, isso aí, ó, de joelho, buscando a Deus. E ela sabe, quem fez a diferença na vida dela, não foi a Ceilândia, não foi a família, mas foi Jesus a partir do dia que ela encontrou o Senhor. É maravilhoso ou não é isso, senhor? Acabou? Passa mais, vamos ver. Eu fiz a outra aí, ó, Cris Duran. Esse cara teve um acidente de carro, estava quase morto. Ele pediu a Deus uma experiência, e Deus mudou a vida dele, canta para Jesus. Vai lá, pode passar. Marcos Mion, ele teve uma experiência com Deus, ele congrega na igreja católica até hoje, mas ele tem uma experiência com Deus, ele dá o testemunho dele em muitos lugares. Pode passar. Aí, Belforte e Joana Prado. Ele bate nos outros, mas em nome de Jesus.
Ele é uma bênção. É campeão mundial de vale tudo. Vai passar. Dedé Santana, dos Trapalhões. Acabou ou tem mais? Acho que acabou, né? Sara Shiva, que é a filha da Baby Consuela. Esse povo no café da manhã comia maconha com pão. A mãe dela, ela, todo mundo. Olha aí, hoje virou uma pastora. Vamos lá, tem mais ou acabou? Tem aí, ó. Luciano Camargo. Luciano Camargo perde 40 mil seguidores após conversão. O cara tinha tudo com fama, os caras mais famosos do Brasil, rico. Mas está faltando alguma coisa, o quebra-cabeça, né? Tem mais? Acabou. Eu mandei esse tanto aí, eu nem lembrava quantos que eu tinha mandado. Mas tem muito mais. Podia pôr o Kaká da seleção brasileira. E tem uma galera grande aí. Mas obrigado. Obrigado, tá bom demais. Eu só queria mostrar para vocês o seguinte: todas as pessoas que eu passou aqui são pessoas de muito sucesso. Por exemplo, o comediante lá, 2, que eu passei, o Dedé Santana, os Trapalhões, meu Deus do céu, nunca houve, acho que no Brasil, nada parecido com tanto sucesso quanto os Trapalhões. Então eu estou passando pessoas que tiveram sucesso nas suas carreiras, mas mesmo assim converteram porque estava alguma coisa errada dentro do seu interior. E é isso que eu chamo para vocês de conversão. Então tem muita gente que frequenta a igreja. Frequentar a igreja é uma coisa, conhecer a Bíblia é outra coisa, acreditar em Deus é outra coisa, conversão é outra coisa. É você agora passar a viver para a glória de Deus. Entende? Ou seja, tecnicamente, queridos, suponhamos aqui, eu estou nesse lugar. Nesse lugar aqui é o diabo, o pecado. Morando nesse lugar aqui. Eu estou aqui e nesse lugar aqui é Deus. Certo? Todo mundo está ligado aí? Sim ou não? Sim. Sabe qual a pior tragédia de um pastor? Pelo menos deveria ser na vida de todo pastor. Ele prega, chega na porta, a pessoa, pastor, que bênção a sua palavra. Meu querido, obrigado. Pastor, não entendi muita coisa não, mas foi bom. Isso é tragédia na vida de qualquer pastor, né? Então, um pastor, eu, por exemplo, sou educador também, eu tenho curso nessa área. Então eu faço questão que vocês entendam, pelo amor de Deus. Vocês não vieram aqui para ficar arrepiado, vocês vieram para entender, crer e haver uma transformação na sua vida. Quantos que entender? Então, muito bem. Então, queridos, o que a gente precisa entender? Voltando aqui ao assunto. Ali está o diabo e o pecado. Aqui está Deus, certo? O que é converter? Tecnicamente, vocês entenderem. O pecado está ali, o diabo. Quanto mais eu aproximo de Deus, eu me afasto do... Olha aqui, Deus está ali. Eu dou mais um passo para Deus e o pecado ficou mais distante. Sim ou não? Isso é converter. É eu estar aqui, o diabo me chama ali, o pecado, e eu viro para Deus e eu vou em direção ao Senhor. E quanto mais eu aproximo de Deus, mais longe do pecado eu estou. Chega um ponto que eu e Deus nos misturamos. Um ponto que Deus está na minha vida, onde eu chego, a graça de Deus chega comigo, o nome de Jesus vai comigo, a presença de Deus vai comigo, porque agora eu e o Pai somos um. Amém, queridos? Aplauda Jesus, que você é maravilhoso demais. Você é lindo. Kiko, obrigado pela água aí. Kiko põe moral nessa igreja, viu, Kiko? Parabéns. Esse pessoal aí do direção de culto falou, pastor, nós não vamos pôr o copo de plástico para você lá, não, que o Kiko está presente. Falou para mim ali. Viu, Kiko? Você pôs moral aí. Se a gente pôr, o Kiko vai te tirar. Então, deixa que ele coloca. Valeu, Kiko. É nóis, Kiko. Ó. Glória a Deus. Então, queridos, vamos lá. Tecnicamente, então, converter é afastar do pecado e aproximar de Deus. Quantos entenderam até aí? Diga aleluia. Então, glória a Deus. É isso que essas pessoas fizeram. É isso que Paulo fez. É isso que todos os apóstolos de Cristo, todos eles fizeram. Afastaram do pecado e aproximaram de Deus. Quanto mais eu aproximo de Deus, mais eu... E o contrário é verdadeiro também. Quanto mais eu vou do pecado, mais distante eu estou de Deus. Quanto mais eu aproximo do diabo, do pecado, eu estou mais distante de Deus. Amém? Então a gente precisa entender essas coisas para que a gente possa entender. Então, queridos, agora, a gente precisa entender uma coisa, tirar um misticismo, que a conversão, ela trabalha quase como se eu e Deus estivessem de mão dadas. O que eu quero dizer? A conversão é uma decisão sua. Ou minha, se for na primeira pessoa. Eu já vi muitas pessoas, essa semana eu conversava, entre tantas pessoas que conversei, eu falei, não, pastor, eu já conversei com muita cristão, e eu sei que uma hora vai chegar a minha hora. Ele quis dizer assim, te converter. Eu falei, a sua hora chegou. É hoje o dia.
É um misticismo você pensar que a sua hora vai chegar. Não existe. Sabe quando que a sua hora vai chegar? O dia que você decidir. É você que diz a sua hora. E hoje, a decisão é, hoje eu estou aqui, que eu quero me converter, é uma decisão que eu tenho. Então vou virar para Cristo e andar para Cristo. Pronto, me converti. Tem mistério nisso, irmãos? Não tem. Então, é uma decisão pessoal sua. Agora, a obra do Espírito Santo é Deus quem vai fazer. Você decide e Deus vai trabalhar na sua vida, na regeneração, nas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, e aí Deus vai transformando sempre, 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 sempre. Enquanto vivemos nessa terra, Deus vai nos transformando sempre para a glória do nome dEle. Quantos entenderam? Diga amém. Eu estou falando rápido, mas eu falo rápido. Então, vamos ficar prestando atenção nisso aí, ok? Isaías 45, 22, está lá, Regiane, você pode colocar, está lá em cima. Olhai para mim e sede salvo. Mas o que você tem de fazer? É você que tem de olhar para Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, Jeremias fala. Mas aqui, olhai para mim, o Senhor está dizendo, olhai para mim e sede salvos. Mas é você que precisa querer olhar, é você que precisa olhar para o Senhor. Eu não posso pegar você, sacudir ou fazer você olhar, é você que precisa, olhar para mim. E se nós fazemos isso, queridos, a nossa vida vai ser mudada dia após dia. Então, o ser salvo é um papel que inicialmente cabe ao ser humano. A regeneração é Deus que vai fazer, mas a decisão é sua. Quantos conseguem entender? Chega, aleluia. Mas nós precisamos entender isso, queridos. A nossa vida vai depender disso, a nossa salvação. Muita gente não vive bem com Deus, não vive bem consigo mesmo, porque nunca entregou a vida para Jesus. E vou contar uma coisa para você. Eu estava até conversando com a Alice hoje. Só tem 8 minutos, né? Esses 8 minutos é para me contar essa história? Eu estava conversando com a Alice hoje, falei, Alice, eu estava tomando café, sempre que eu vou pregar, eu gosto de perguntar a alguém, conversar, então a única pessoa que eu tenho na minha vida é perguntar a Alice. Eu tomando café com ela, falei, Alice, você lembra o dia da sua conversão? Aí ela falou para mim, lembro bem. Quantos anos você tinha? 6. Eu falei, não, muda de conversa, Alice. 6 anos, a idade da minha neta, Nicole, você converteu, Alice? Já acreditei em muita coisa que você fala, mas isso aí não, muda de história. Ela falou, 6 anos eu converti. Eu falei, Alice, não pode 6 anos. Primeiro que do 0 a 7 você não vive, você vive hipnotizado. É verdade ou não é, querido? Eu duvido que você lembre. Você pode ter flashes. Assim, parece que eu teve um acidente, eu cortei o pé, sei lá, eu ganhei uma boneca, né? Sei lá, qualquer coisa assim, você tem um flash. Mas do 0 aos 7 anos, a gente vive hipnotizado, a gente não lembra de nada. A gente andou nesse mundo aqui sem saber nada. Mas você estava, porque alguém está te conduzindo, você faz isso, faz aquilo, fala isso, senta na mesa, come fruta, come verdura, e você vai vivendo assim, empurrado. Então, você não vive. Do 0 aos 7 anos, você é hipnotizado. Você vai absorvendo, como uma esponja que vai pegando água assim, você vai absorvendo tudo. A sua vida vai. Mas já não tem. Por isso que eu falei, Alice, não, você está inventando. Aí ela falou, é verdade. Porque até umas histórias que ela conta para mim de vez em quando, sabe? O pai dela tinha um Fusquinha 62. Não tinha nem 1.200, 1.300 ainda, era 1.200. Morava em Natal. Não tinha essa estrada aqui que vem por dentro, aqui no Nordeste. Você vinha lá pela Rio Bahia e lá em Belo Horizonte. Era muito mais longe para vir para cá. E ela tinha 4 irmãos, o pai, a mãe, e mais um bocado de coisa que a mãe dela carregava. E eles faziam todos os anos umas viagens de férias, do Natal para Brasília. 4 filhos, marido, mulher e um bocado de coisa. Ainda traziam passarinho na gaiola no colo. E ela me conta essas coisas. Eu falo, Alice, não conta isso para mim, não. Eu falo, mas vocês tinham um iPad para vocês irem brincar no carro? Eu falei, isso foi em 1964, 65. Mas vocês tinham o quê? O carro tinha ar-condicionado? E ela disse que vinha. Aí eu perguntei ao pai dela, pastor, não estou acreditando nessa história, não. Ele falou assim, pois pode acreditar. Eu falei, então tá bom. Agora tem que perguntar sobre a conversão dela com 6 anos de idade. Mas ela disse que converteu. Mas a conversão de uma família cristã, a Ana até falou sobre esses dias aqui. Sabe que é complicado. Eu acho que a expressão não é conversão. Eu acho que a expressão seria uma experiência com Cristo. Porque como é que você vai converter? Você vem no caminho com a sua família todinha, seus filhos servindo a Deus, bababá. Converter de quê? Mudar o caminho para onde? Eu já estou no caminho certo. Por exemplo, a minha infância toda,
muita gente talvez não saiba, meu avô já era pastor. Eu nasci num lar evangélico. Todos os domingos, de manhã e à noite, entrar na igreja. Eu, quando era criança, eu tinha vontade de ir num clube, tinha piscina lá perto de casa, que meus amigos iam no clube domingo, minha mãe nunca deixou. Nunca fui num clube domingo, e era o meu sonho, porque eu ia faltar a escola dominical. Como é que eu vou converter? De quê? Aí minha vida toda, eu cresci, irmãos, eu não quero passar uma ideia de que eu era criança perfeita, não era, mas também não era criança das mais terríveis também não. Eu era criança assim que, eu tinha tanto apreço dos meus pais, minha mãe principalmente, se eu estava na chácara, a gente sempre ia na chácara no final de semana, no sábado assim, eu subia num pé de manga, pegava uma manga bacana, uma goiaba, quando eu pegava muito, assim mais ou menos cheio de bicho eu comia, mas se fosse uma goiaba muito bonita, eu olhava assim aquela goiaba e falava, não tem coragem de comer não, quem merece isso é minha mãe. E eu ficava com vontade de comer aquela goiaba, mas não comia, porque eu falei, não, minha mãe merece comer essa goiaba. Eu guardava aquela goiaba para levar para minha mãe. Eu fui essa criança assim. Eu não bebi. Esse negócio de uísque, vodka, esse negócio, eu não sei nem o que é. Bom, eu sei hoje, né? Mas assim, que gosto que tem, eu não sei. Nunca pus na boca essas coisas na minha boca. Maconha, essas coisas erradas todas. Quando eu era jovem, não tinha Google. A gente ouvia falar essas coisas, não sabia nem como é que era. Para ver, tinha lá. Então, eu peguei, em 1976, eu morava aqui no Bandeirante, tinha o Marcelo Peixoto, frequenta aqui de vez em quando, né, meio lá, meio cá, frequenta e vai embora, frequenta e vai embora. Estou falando logo publicamente para ouvir. Tomara que chegue nele. O dono da Academia Peixoto aqui. O Marcelo era meu amigo, em 1975 era meu amigo, mas é porque estava querendo namorar com a minha irmã, aí ficava sempre lá em casa. E aí, eu falei, Marcelo, vai ter um acampamento lá no Rio Corumbá, e vamos comigo. E a minha intenção era converter o Marcelo. E eu fui, o Marcelo foi. E nós fomos para o acampamento, na beira do rio, não tinha luz elétrica lá, nem nada e tal. E o Marcelo se converteu realmente. A nossa igreja, assim que começou, nós começamos na Academia Peixoto, que o Marcelo cedeu para a gente. E eu me lembro um dia à noite lá no quarto, eu estava orando sozinho em minha cama, e falei para Deus, tanto que eu queria ter uma experiência com Ele e tal, e aquele dia veio a graça de Deus sobre a minha vida, e eu lembro que eu chorei, aquilo foi minha experiência de conversão. No outro dia, quando saí para tomar um café, eu olhei assim, parece que eu olhava as árvores, elas estavam lá no dia anterior, mas parece que era diferente agora, era na beira do rio Corumbá, o rio parece estar mais bonito, eu olhava para as pessoas parece que eram diferentes para mim, diferente assim, não é, parece que eu conseguia amá-las mais. Foi a experiência que eu tive na minha vida. Não foi mais do que isso. E aí eu continuei a partir daquele dia pregando o Evangelho. Nunca desviei. E se vocês me permitem, eu sei que eu já contei essa história aqui outras vezes, mas se me permitem, eu queria reforçar. Talvez você está em casa, é muito importante você entender. E um amigo do meu pai, que era comunista, ele falou para o meu pai, leva seus filhos para a igreja, o quê? Seus filhos vão virar tudo bichinha. Só se o Dei virou, meu irmão. Os filhos desse amigo do meu pai, todos já morreram, da minha idade. Drogados, enfim, outras coisas. Em 1980 eu fui para o seminário, em janeiro. E lá no seminário, todos os dias, tipo 9h30 da manhã, a gente aula às 7 horas começava, dava 9h30, tinha um intervalo de um culto de 40 minutos que fazia, nós éramos 44 seminaristas internos, e tinha mais uns 20 que moravam na região ali externa. E aí naquele seminário, todos os dias tinha um culto, uma capela que a gente chamava, e todos os seminaristas tinham dado um testemunho de 15, 20 minutos, eu não lembro quantos minutos que era, falando da sua conversão, do que aconteceu. E cada dia e era pela ordem da lista de chamada. O meu nome, para quem não sabe, é Wilbert, Ibe apelido. O Wilbert começa com W. Para estar depois de mim na lista chamada, só o Zorro. Porque quem vai W? Geralmente era o último da chamada. Então, sempre meu nome era o último. O Wilbert com W sempre era o último da chamada. E aí, queridos, eu esperando lá todos os dias, e eu via meus amigos, colegas, a gente dormia junto, a gente morava junto.
naquele seminário, era 4 camas em cada quarto, a gente morava ali, e todos os dias cada aluno, seminarista, dando testemunho, e eu ficava encantado, e aqui não tem zero, assim, não estou debochando, pelo contrário, estou falando com maior sinceridade, eram incríveis os testemunhos daquelas pessoas que foram drogadas, pessoas que foram bêbadas, pessoas que vieram família disfuncional, todo tipo de gente, e aquelas pessoas, tinha um colega meu que ele veio da zona, imagina você ir numa zona, num prostíbulo, ele morava no prostíbulo, e todo tipo de experiência tinha no nosso meio, e sabe o que aconteceu? Cada um contando testemunho, cada testemunho lindo, mais lindo que o outro, e eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus do céu, eu não fiz nada que essas pessoas fizeram, eu nunca nem vi, não sei nem o cheiro de maconha, me falaram na época, maconha chega, parece o cheiro de patchouli, é um perfume que tinha antigamente, existe isso ainda? Patchouli, existe? Eu lembro que os colegas falavam que parecia patchouli, não sei, eu nunca entendi de perfume nem de maconha. E aí, queridos, e os caras falando aqueles negócios, eu falei, meu Deus, um dia eu não tenho nada para falar para esse povo. Aí chegou o dia de eu falar, queridos, cada um falando, e eu fiquei, nossa, sem graceza, porque, sabe, porque esse cara contando um testemunho tão maravilhoso, tinha gente que já foi esfaqueado, levou tiro, foi preso, eu não fiz nada, nada. E aí, queridos, na hora que eu fui falar, eu falei, gente, eu achei incrível o testemunho de cada um de vocês, mas eu não tive a experiência que vocês tiveram, nunca usei droga, nunca nem que cigarro comum, nunca eu comprei uma carteira de cigarro na minha vida, nunca bebi, nunca fiquei bêbado, não sei o que é isso, porque desde que eu nasci, minha família sempre me criou e me levou para a igreja todos os dias. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, falei para eles, Deus sempre dá sabedoria para a gente. Eu tenho 21 anos, tinha feito 21 anos lá, poucos dias, fui para lá, tinha 20 anos. E daqui, se Deus permitir que eu case com uma mulher, e se Deus permitir que eu tenha filhos, meus filhos um dia vão dar testemunho em algum lugar. E eu quero que meus filhos, quando tiver a minha idade, cheguem a algum lugar, e o testemunho dos meus filhos seja como o meu, não como o de vocês. Minhas filhas, meus filhos que eu tiver, não precisam ir para prostíbulo, não precisam ir para a violência, não precisam ir para as drogas, não precisam ir para tanta porcaria, para depois perceber que não presta. Eu prefiro que a vida deles seja preservada. E todo mundo ficou ali, e as pessoas ficaram, que bom. Sabe o que aconteceu, queridos? Casei, Deus me deu 3 filhas, e minhas 3 filhas nunca ficaram um dia desviadas, todas comprometidas com o Senhor. Aqui está uma, Ania. Sabe o que acontece? Quando nós educamos nossos filhos no caminho do Senhor, você não vai ter esse desgosto. Portanto, você que é pai e mãe, não fique em casa não, venha para a igreja, traga seu filho, ensine ele entenda que está em estado de hipnose até os 7 anos, comece a ministrar, deixa ele ver os detalhes, deixa ele ver você orar, deixa ele ver, sabe, a Ania, a Liz, a Ania contou aqui, quando ela era criança, minhas filhas, iam para a piscina, brincar na piscina, de que eles iam brincar? Vamos brincar de batizar, eu te batizo, você me batiza. Aí, se ia brincar de casinha, o que vamos fazer? Vamos brincar de aconselhamento, você fala um problema, eu vou tentar dar a solução para você. Não, vamos uma coisa mais radical, então vamos brincar de expulsar demônio, você fica endemoniado, eu te expulso demônio sobre você. Não foi isso, olha, eu estava contando isso aqui, era a brincadeira delas. Então, queridos, por quê? Porque elas viam essas coisas dentro de casa. Então, ensina a criança nesse sentido, queridos. Por isso que é necessário que você converta e tenha a sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, para que Deus venha trabalhar na sua vida de maneira tremenda e poderosa. Diga amém por isso. Então, queridos, eu quero, tecnicamente, você aproximar de Deus, eu quero explicar também que existem diversos tipos de conversão, né? Ou seja, tem gente que tem uma experiência mais profunda, outros mais suave, uns choram, outros não choram, uns só entenderam, não importa, isso tudo é conversão. E eu queria passar terceiro último aqui para mim tentar. Alan, você já está aí? Vai tocando, pode ir tocando, glória a Deus. Eu queria mostrar para vocês, na parábola do semeador, os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, geralmente tem um que tem num, tem nos 3. Nos 3 tem a parábola do semeador. Eu até coloquei esse texto, se quiser colocar aí, é Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8.
Esses 3 textos estão lá, a parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Deixa eu explicar rapidamente. Jesus conta uma parábola da seguinte forma. Irmãos, se você quer entender a Bíblia, se você quer entender um filme, se você quer entender um livro, se você quer entender qualquer coisa, tenta entender o contexto, para você entender o texto. Então, Jesus na parábola do semeador, você tem que pensar o seguinte: hoje, o que é semeador hoje? Você passa, você vai para Caldas Novas, sei lá onde vai, aquelas plantações imensas, tem um tratorzão grande lá, arando, gradeando, jogando adubo, semente, e depois nós vem jogar aquelas linhas certinhas de plantação, bonitinha e tal. Se tem pedra, vem um trator, arranca, é diferente. Nós estamos falando naquela época que o semeador levava na mão, não existia maquinário. O maquinário mais evoluído era uma mula, um jumentinho, que ia puxando um arado, que tinha um ferrinho assim, o cara ia rasgando a terra com o arado, e lá na frente voltava, era isso. E o que acontecia? Quando tinha uma pedra na frente, o que ele fazia? Desviava. Como é que ele ia arrancar com um cavalo daquele, uma pedra daquele tamanho? Não tinha jeito. E outra coisa, toda na roça sempre tem um lugar que as pessoas passam, e onde passa fica mais pisoteado. Tem gente lá na roça que fala pisoado, ou seja, fica um chão batido. Estou te falando isso para você entender o que Jesus fez. Aí Jesus conta a parábola. Ele vai falando assim: olha, gente, um semeador saiu para semear a terra. Esse semeador é o próprio Jesus, viu? A palavra é dele, é o evangelho. E esse semeador saiu e estão jogando a semente naquela terra arada. Só que quando você joga a semente, o que eu falei para você? Tem lugar que tem pedra, não é? O arado não dá para passar dentro da pedra. Aí eu falei assim: uma semente caiu sobre a primeira fase do caminho. Tinha um caminho e a semente caiu na beira do caminho. O que acontece? Vi as aves e comeram. Aí saiu jogando, outras caíram em cima sobre a pedra. A pedra tinha um pouco de terra, ela brotou, mas não tinha raiz, aí secou. Outra semente jogou no meio dos espinhos. Quem é nordestino conhece muito. No Nordeste tem um espinho que chama Caruaru? É Caruaru não, Caruaru é a cidade. Tem cacto, mas tem outro nome que é Mandacaru. Mandacaru. Então, talvez seja como aqueles. Ele jogou lá, e veio, e os espinhos começaram a sufocar aquela planta. Aí vem a 4ª semente, Jesus falando. A 4ª semente caiu numa terra boa. Aí produziu a 30, 60 e a 100 por 1. Preste atenção nisso. Jesus explica a parábola. Ele falou assim: essas pessoas que caem na beira do caminho, são as pessoas que elas não ligam, e vem, fica todo animadinho, glória a Deus, aleluia, e vem o diabo e tira. Você sai daqui, ó, Deus traz uma palavra no seu coração, traz fogo, traz fé, eu vou fazer isso, eu vou crer, eu vou jejuar, eu vou pagar um preço, eu vou dizimar, tal. Aí chega na porta, o cara: você é besta, rapaz, tá vendo que esse pastor está querendo te induzir, está querendo te enganar? E aí o diabo vem, tira a semente plantada, a da estrada, as aves, ele fala: é como o diabo que tira a semente. Ela foi lançada? Foi. A pessoa recebeu a palavra de Deus, recebeu, mas o diabo roubou. A segunda do solo, fica todo animado, aquele glória a Deus, aleluia, irmão, se vê do encontro, vai ter encontro agora, aleluia, eu chuto no diabo, eu piso no diabo, eu faço isso, blá, blá. Aí vem um pós-encontro. Na primeira semana ele vem, segunda semana ele já chega atrasado, terceira semana ele dá uma desculpa e não vem mais. É o cara cheio de empolgação, mas não tem resistência, não tem raiz. Vem o sol e seca. Aí vem o terceiro, que é os espinhos. Os espinhos, a Bíblia fala que é os cuidados do mundo, dinheiro, os cuidados do mundo. Você sabia que aqui na nossa igreja, eu não posso numerar, na lista talvez saberia também, quantas pessoas chegaram quebrado, arrasado, sem nada na vida aqui. Deus prosperou financeiramente, agora não vem mais, sabe por quê? Porque tem tanta coisa, não tem tempo para Deus mais, para cuidar dos negócios dele. Esse é os espinhos, os cuidados do mundo sufocaram a semente. Mas ainda bem que tem a última semente, a 4ª, que ela caiu na terra e produziu a 30, 60 e 90 e 100. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que nós todos precisamos produzir. Quem produz, ele é uma bênção, é o discípulo de Jesus. Agora veja bem, que não quer dizer que você vai produzir como eu. Você pode produzir mais do que eu ou menos. Está vendo? Um produziu a 30. É uma quantidade, é ou não é? De uma semente fez 30, é bom ou não é? É bom. Mas outros produziu 60, glória a Deus. E outros produziu 100. Talvez tem gente que sabe tocar, mas não toca tão bem com Alain. Tem gente que canta, mas talvez não cante tão bem como fulano A ou a Beltrana.
Tem alguém que seja craque na filmagem lá, fazer alguma coisa, mas tem outros que sejam um pouquinho melhor. Não tem importância. O importante é que você produza. O sentido da parábola é quando você deixa a semente do evangelho, você converte, você vai produzir frutos. Todo discípulo produz frutos. Vou repetir. 100% dos discípulos produzem frutos. Jesus passou por uma figueira, não tinha fruto, ele amaldiçoou as figueiras, mandou secar. Nós fomos chamados para produzir frutos. Todo ser humano precisa produzir frutos naquilo que eu faço. Nós somos pessoas que Deus nos chamou para isso, queridos. Então, eu coloquei algumas áreas aqui, mas não vou. Se quiser colocar, nós temos pessoas que são emocionais, que eu falei aqui, tá? A emoção passa. Nós somos pessoas responsáveis. Eu queria só colocar uma frase bacana do W.M. Taylor, por gentileza. Eu coloquei essa frase aí. Ele diz: o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. Olha que palavra linda. O caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. Ou seja, eu vou deixar que essa palavra produza frutos, vou querer crescer nessa palavra, eu quero produzir frutos. É isso que Deus quer em nossas vidas. Quem produz fruto não tem tempo para pecar. Quem produz fruto não tem tempo para desviar. Ele vai sempre crescer. Por isso nós temos que ganhar frutos, precisamos ganhar vidas, precisamos encher essa igreja todos os dias. Sabe quantas pessoas estão morrendo do lado da sua casa e precisam de uma palavra, de uma oração? Não precisa trazer, vai lá, ora com ela. Ou se quiser, traga aqui, nós vamos orar por ela. Tem gente que está morrendo porque falta alguém para levar uma palavra, a semente do evangelho. E aí, queridos, o Senhor Jesus falou exatamente sobre isso, que a frutificação, ela é a marca do discípulo. Ir frutificar para a glória de Deus. Agora, o grau de frutificação, se é 30, 60 ou 100, não importa. Nós não somos melhores, nós contribuímos um com o outro. O que Deus te chamou para fazer? Mas a primeira coisa é preciso se converter. Convertendo, produza frutos. Crianças. Sabe quantas crianças aqui nessa igreja, não estou falando das outras não, só nessa igreja, 560 aí? Nós temos cadastrado aqui 560 crianças. É fácil cuidar de 560 crianças? Não. Tem que ter um grupo grande de pessoas para cuidar. Então, nós precisamos entender, queridos, que Deus nos chamou para fazer alguma coisa. Deus não te chamou para você vir aos domingos aqui. Deus produziu para que você vá e dê frutos. Esse é o desafio do Senhor em nossas vidas. Mas antes, que nós precisamos entender sobre a conversão. E eu quero fazer uma oração agora. Queria chamar o pessoal para nos ajudar naquela música. Aquela última a gente estava cantando aquela música. Eu não lembro qual que era, já está sabendo? Preste atenção aqui em mim. Eu estou aqui. O chamado é hoje. Você quer converter? Lembra que eu falei? Converta à esquerda, converta à direita, não importa. Converter. Onde que Deus está aqui? Eu vou converter, eu vou andar para o lado de Deus. Quanto mais eu ando para o lado de Deus, mais o pecado se afasta de mim. Certo ou errado? É isso aí. Ou seja, a forma da madeira virar cinza, ela converter através do fogo. E esse fogo de Deus, ele queima o pecado, destrói aquilo que não presta nas nossas vidas, e nós nos tornamos pessoas incríveis. Essas pessoas que eu falei que converteram, que eu tenho várias pessoas conhecidas aqui, quanto seria essa lista? Eu poderia colocar sua foto aqui, sim ou não? Deus mudou sua vida um dia? Você está aqui por causa disso. Quantas fotos a gente podia ter colocado aqui? Quis colocar uns mais famosos aí, para você entender. Deus nos chama para algo grandioso, mas você precisa se converter. Ninguém verá o Senhor, jamais, se não convertermos de todo o nosso coração. E nessa noite eu quero, antes de terminar minha parte aqui, para a gente terminar o final do culto, eu queria orar por todas as pessoas que querem receber oração. Se você nessa noite fala assim, pastor, eu entendi, caiu a ficha hoje, pastor. Agora eu quero me converter mesmo. Agora eu entrego minha vida para Jesus, glória a Deus. Se é esse o seu propósito, nós vamos estar cantando um cântico, nós vamos ficar de pé. E você vai pedir licença, onde você estiver, você vai ficar aqui na frente, ó, bem pertinho de mim aqui, tá bom? Qualquer lugar aqui, ó. E você vir na frente e está falando, eu quero me converter, quero me entregar meu coração inteiramente para o Senhor. Quero ter uma vida voltada para Deus. Eu quero ficar longe do pecado e próximo de Deus.
Converter não fala de religião, fala de relacionamento com Deus. Se você quer fazer isso, vamos todos ficar de pé. Pode vir à frente aqui agora. Vamos cantar esse canto. Enquanto a gente vai cantar um canto, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu vou estar orando por você agora. Glória a Deus. Pode vir, vem chegando, vem chegando. Pode ficar em qualquer lugar aqui na frente, qualquer lugar aqui. Vou orar com vocês. Vou ficar em qualquer lugar. Pode ficar aí mesmo. Te amo, Deus. Pode vir. Deus abençoe você. Vem agora. Tua graça nunca Vem, o Senhor está te convidando para você ter um relacionamento com Ele. Sai do seu lugar, venha. É uma oportunidade que Deus está te dando hoje. Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Que maravilha. Pode sair do seu lugar, estou esperando. Sai do seu lugar, vem. Chega lá em cima, desce. Alguém, vem. Estou esperando você. Vou orar com você agora. Esse é um tempo maravilhoso nas nossas vidas. Tu és bom. Glória a Deus. Meus queridos, olha, vocês estão aqui à frente. Eu senti uma graça de Deus quando eu estava orando por vocês. Eu senti como se Deus estivesse envolvendo a vida de cada um de vocês, viu?
Vocês são especiais para Deus. Essa igreja está aberta, a porta para vocês. Nós estamos na guerra e vocês vão vencer essa guerra. Hoje é um dia de vitória na vida de vocês, amém? Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Uma salva de palmas para essas vidas. O Senhor é lindo, Ele é maravilhoso. Glória a Deus seja dado ao nome do Senhor. Oh.